Salomão nunca pediu dinheiro. Mesmo assim, se tornou o homem mais rico da história. Existe uma oração que atrai provisão sem pedir riqueza. Fique até o fim, porque essa oração muda não só o que você tem, mas quem você se torna. Imagine que nesta noite, enquanto você dorme, o próprio Criador do Universo apareça no seu quarto. Não é um sonho comum. A presença é tão real que você sente o peso do ar mudar. A luz é tão intensa que, mesmo de olhos fechados, você enxerga tudo claro. E ele te faz uma única pergunta, uma pergunta que tem o poder de mudar não apenas a sua conta bancária, mas toda a história da sua vida e das gerações futuras. Ele diz: pede-me o que queres que eu te dê. Pense nisso por um segundo. Um cheque em branco assinado por Deus, sem limites, sem restrições. O que você pediria? A maioria de nós, sendo honestos, pediria o fim dos problemas imediatos. Deus, pague minhas dívidas. Deus, me dê aquela casa. Deus, cure essa doença. Deus, faça meus inimigos caírem. É natural. Somos humanos e sentimos a dor do agora. Queremos alívio. Queremos segurança. Mas, há 3.000 anos, um jovem estava exatamente nessa posição. E a escolha que ele fez naquela noite não só o tornou o homem mais rico que já pisou na terra, como revelou um segredo espiritual que a maioria das pessoas ignora. Um segredo que separa quem corre atrás do dinheiro de quem atrai a riqueza como um imã. Esta não é apenas uma história antiga sobre um rei distante. Esta é a história sobre o que falta no seu coração hoje para que as portas se abram amanhã. Para entender o peso dessa escolha, precisamos esquecer a imagem do rei velho e barbudo sentado num trono de ouro. Precisamos olhar para o começo. Salomão era jovem, muito jovem. Alguns historiadores dizem que ele tinha cerca de 20 anos. Outros dizem que era ainda um adolescente. E ele estava apavorado. Imagine a situação. O pai dele não era um homem comum. O pai dele era Davi, o homem que matou gigantes, o homem que unificou tribos, o maior guerreiro e poeta que a nação já tinha visto. A sombra de Davi era gigantesca, e agora Davi estava morto. Salomão olhava para o trono e não via poder. Ele via um peso esmagador. Ele olhava para o povo e via milhões de rostos, esperando que ele tivesse respostas. Mas ele não tinha. Ele se sentia uma fraude. Ele sentia aquele aperto no peito, que você sente quando a responsabilidade é maior que a sua capacidade. Aquele medo frio na barriga de quem pensa: eu não vou dar conta. Eles vão descobrir que eu não sei o que estou fazendo. Talvez você se sinta assim hoje, olhando para as contas, para a sua família, para o seu futuro, e se sentindo pequeno, incapaz. Foi com esse sentimento de insuficiência que Salomão foi até Gibeon. Gibeon era o lugar alto, o lugar de adoração. E aqui vemos a primeira chave do segredo. Salomão não foi lá para pedir, ele foi lá para dar. A Bíblia diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. Entenda o exagero disso. Um sacrifício era algo caro, era gado, era recurso, era dinheiro. 1000 sacrifícios era uma fortuna incalculável sendo queimada em adoração. Salomão não estava negociando com Deus. Ele não estava dando para receber. Ele estava demonstrando uma rendição total. Ele estava dizendo: Senhor, tudo o que eu tenho é teu, porque eu não sou nada sem ti. A fumaça subiu durante o dia todo, o cheiro de queimado, o som do fogo, o silêncio da multidão. E naquela noite, exausto, emocionalmente drenado, Salomão adormeceu. Foi ali, no silêncio da vulnerabilidade dele, que Deus apareceu. Em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse Deus: pede o que queres que eu te dê. O universo parou. Os anjos deviam estar em silêncio, observando. O coração do jovem rei batia forte. Tudo o que um ser humano poderia desejar estava ao alcance de uma frase. Vida longa, ele poderia viver para sempre. Riquezas, ele poderia ter montanhas de ouro instantâneas. A morte dos inimigos, ele poderia ter paz absoluta, sem precisar lutar. A tentação deve ter sido avassaladora. Quem não quer dinheiro fácil? Quem não quer vida longa? Mas Salomão, no meio do seu medo,
olhou para dentro de si mesmo. E o que ele viu foi a sua própria ignorância. A resposta dele é uma das coisas mais lindas e humildes já registradas na história da humanidade. Ele disse: Senhor, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Ele admitiu: eu sou apenas um menino. Ele tirou a máscara de rei. Diante de Deus, não adianta fingir força. Ele confessou sua fraqueza e continuou: teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Povo grande, que nem se pode contar. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele não pediu para ter mais. Ele pediu para ser mais. Ele não pediu ouro. Ele pediu capacidade. Ele não pediu facilidade. Ele pediu discernimento. Ele não pediu que Deus mudasse a circunstância, o povo difícil. Ele pediu que Deus mudasse a ele mesmo o coração entendido. A palavra usada no original hebraico para coração entendido é, na verdade, um coração que ouve. Salomão pediu a capacidade de ouvir a voz de Deus e a voz da verdade no meio do barulho do mundo. Isso tocou o coração de Deus de uma maneira profunda. O texto diz que esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Deus se agradou. Por quê? Porque Salomão buscou a raiz e não o fruto. Sabedoria é a raiz. Dinheiro é apenas o fruto. Se você tem a raiz, o fruto vem naturalmente. Se você pega o fruto sem a raiz, ele apodrece na sua mão e você morre de fome depois. E aqui acontece o milagre. Aqui acontece a virada que define o segredo de Salomão. Deus diz a ele: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Deus deu a ele a sabedoria. Ele se tornou o homem mais sábio que já existiu. Mas Deus não parou por aí. Deus é um pai generoso que gosta de surpreender filhos que têm o coração no lugar certo. Deus acrescentou: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Você percebeu a ordem? Salomão não perseguiu a riqueza. A riqueza perseguiu Salomão. Ele focou em resolver os problemas dos outros com sabedoria, e o dinheiro veio como consequência inevitável. No mundo de hoje, somos ensinados a correr atrás do primeiro milhão. Somos bombardeados com atalhos, esquemas e orações de prosperidade que tratam Deus como um caixa eletrônico. E por isso, tantos continuam vazios, ansiosos e muitas vezes quebrados. A oração que trouxe riqueza imediata não foi uma oração por riqueza, foi uma oração por maturidade. Salomão entendeu que o dinheiro é um péssimo mestre, mas um excelente servo. Se ele tivesse pedido dinheiro sendo um menino pequeno e imaturo, aquele dinheiro o teria destruído. A riqueza sem sabedoria é apenas um acelerador de ruína. Se você dar R$1 milhão para um tolo, ele não deixa de ser tolo. Ele se torna um tolo perigoso, e em breve, um tolo pobre novamente. Deus confiou a riqueza a Salomão, porque sabia que a riqueza não ocuparia o trono do coração dele. A sabedoria já estava sentada lá. E como isso se aplica a você, agora, no século XXI, com seus boletos vencendo e seus sonhos parecendo distantes? O segredo não é parar de querer prosperar. Prosperar é bíblico. O segredo é mudar a sua oração e a sua busca. Pare de pedir a Deus apenas o alívio da consequência. Comece a pedir a cura da causa, em vez de orar: Senhor, me dê dinheiro. Experimente orar: Senhor, me dê uma ideia, me dê uma estratégia. Me dê a disciplina que eu não tenho. Me dê olhos para ver as oportunidades que estão na minha frente e eu não enxergo por causa do meu desespero. A sabedoria é a ferramenta que constrói o palácio. O dinheiro é apenas a mobília. Quando você busca a sabedoria divina, você começa a ver o mundo diferente. Onde os outros veem crise, você vê solução. Onde os outros reclamam, você cria. Onde os outros desistem,
você tem discernimento para persistir. E o mundo paga. E paga muito bem menos para quem traz soluções. A riqueza de Salomão foi imediata no sentido espiritual, porque no momento em que ele recebeu a sabedoria, ele já era rico, mesmo antes do ouro chegar fisicamente. A capacidade de gerar riqueza já estava instalada na mente e no espírito dele. Hoje, Deus continua procurando corações como o de Salomão. Ele não procura pessoas perfeitas. Lembre-se, Salomão se sentia uma criança perdida. Deus procura pessoas sinceras, pessoas que dizem: Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei gerir minha casa. Eu não sei empreender. Eu não sei ser um bom pai ou mãe. Me ensina. Me dá um coração que te ouve. Se você fizer essa oração, hoje, com sinceridade, no silêncio do seu quarto, prepare-se, porque quando você alinha o seu coração com o reino, as demais coisas não são apenas prometidas, elas são acrescentadas. Não busque a mão de Deus pelo que ela pode te dar. Busque a face de Deus pelo que Ele é e pelo que Ele pode te ensinar. Salomão morreu há milênios, mas o convite continua de pé. A sabedoria está clamando nas ruas. O Espírito Santo está disponível. O mesmo Deus que visitou Gibeon está aí, agora, onde você está. E se Ele te perguntasse agora: pede-me o que queres, você teria coragem de pedir a sabedoria, confiando que Ele cuidará de todo o resto? Essa é a escolha que separa os meninos dos reis. Essa é a oração que muda tudo.